Nós somos seres recriados. Os anjos são seres criados. Isso quer dizer que nós somos recriados pelo poder e orientação do Espírito Santo. Os anjos são seres criados pelo próprio Deus. Os anjos, eles assistem à presença de Deus. Eles veem a presença de Deus. E nós? Será que somos nós inferiores aos anjos? Eu, no meu ponto de vista, acho que não. Porque nós, como seres recriados pelo Espírito Santo, então nós somos seres espirituais. Somos seres espirituais. Nós conhecemos, através das revelações do Espírito Santo, o quê? A intimidade de Deus. Então nós vemos aí uma oposição. Os anjos, seres criados, e nós, seres recriados. Os anjos, seres criados, eles conhecem a presença de Deus. É um grande privilégio. Conhecer a presença de Deus. Eles veem Deus. Nós, seres recriados, seres espirituais, conhecemos Deus. Mas nós conhecemos o quê? O coração de Deus. Nós conhecemos o coração de Deus. Nós conhecemos o coração de Deus. Dá para ver, né? O caminho aí. Os anjos conhecem a presença de Deus. Nós conhecemos o quê? O coração de Deus. Isso através de um instrumento que Deus nos deu, o Espírito Santo. O Espírito Santo traz o conhecimento das intenções de Deus para o nosso espírito. Como seres espirituais, através do Espírito Santo, nós temos o conhecimento da intimidade de Deus, do coração de Deus. Que alto privilégio, né? Nós conhecemos o coração de Deus, nós conhecemos as intenções de Deus. Veja, homem, que privilégio você tem diante dos seres celestiais. Veja a posição que Deus colocou você neste universo de Deus. Você, homem espiritual, renascido, recriado pela palavra de Deus através do poder do Espírito Santo, das revelações e entendimento do Espírito Santo. A posição que Deus coloca você diante do universo. Você é um conhecedor do coração de Deus. Você é um conhecedor da intimidade de Deus. Enquanto os anjos conhecem a presença de Deus, você conhece a intimidade de Deus, o coração de Deus, as intenções de Deus. Que grande privilégio, não? Olha só a posição do homem no mundo espiritual. Olha a posição que Deus nos elevou.
Olha como nós somos importantes diante do universo de Deus. Deus nos qualifica como aqueles que conhecem a intimidade de Deus. Por isso que nós podemos ter participação com Deus. O que é participação com Deus? Nós podemos ter comunhão com Deus. Nós podemos andar junto com Deus. Aqui na terra. E andando junto com Deus, podemos conversar com Deus, podemos ser amigos de Deus. É a volta ao princípio. Adão andava com Deus, Adão tinha comunhão com Deus, Adão conversava com Deus, Deus ouvia Adão, Deus atendia a todos os pedidos de Adão. Porque são amigos. E esse lado da história, quanto a nós, Jesus Cristo disse: agora vocês, diante do céu, não serão mais considerados como servos de Deus, mas amigos de Deus. E por que Jesus Cristo justificou isso dizendo que agora nós somos considerados no céu, o céu vai nos ver como amigos de Deus? Porque agora nós temos acesso a toda a palavra de Deus. É o acesso à palavra de Deus que vai nos colocar na condição de amigos de Deus. Não somos mais servos de Deus. A posição de servos de Deus ficou no passado, há 2000 anos atrás. Os israelitas eram servos de Deus, servos do Deus Altíssimo. Agora, Jesus Cristo nos promoveu, e Jesus é a palavra de Deus. Jesus é a palavra eterna. Jesus é a palavra que criou tudo que existe no universo. As constelações, as galáxias, as estrelas, o Sol, a Lua e a Terra, os planetas. Esse ser poderoso, cuja palavra tudo se fez, e por cuja palavra todas estas coisas são mantidas, ele revelou uma coisa extraordinária para nós, a nossa posição diante do universo celeste, diante da corte celeste. Você, homem, é amigo de Deus. Olha a nossa posição atual diante do Altíssimo. Você, homem, é amigo de Deus. Agora, para você ocupar essa posição, para você assumir essa posição, você que tem que tomar certas direções. Primeiro, conhecer a palavra de Deus. E segundo, agir na palavra de Deus. É o conhecimento da palavra de Deus quem vai efetivamente nos colocar nesta posição. A posição de amigos de Deus. É uma boa posição, não é verdade? Você ser colocado como amigo de Deus, aquele que pode andar com Deus, aquele que pode partilhar seus pensamentos com Deus, e Ele vai te ouvir. É isso que Jesus Cristo falou. Agora, meus discípulos,
Eu não vou chamar vocês mais servos, vocês não são considerados mais servos no reino de Deus. Do ponto de vista celeste, agora, vocês são considerados amigos de Deus, meus amigos. E a causa fundamental de tudo isso era que Jesus Cristo havia partilhado com os seus discípulos o quê? As suas mensagens, as suas palavras. Palavras que ele mesmo tinha recebido de seu Pai. Palavras pelas quais Jesus Cristo se pautou aqui na terra. E tudo o que Jesus Cristo fez foi feito por orientação daquelas palavras, que são palavras que ele recebeu do seu Pai, a tal ponto que ele disse a seus discípulos: quem vê a mim, vê ao Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Então o Pai está conosco através desta palavra que Jesus Cristo passou para os discípulos. E hoje estas mesmas palavras são passadas a nós. A mesma palavra que Jesus Cristo recebeu do seu Pai e que orientou seus passos aqui na vida e pelas quais ele fez a obra dele. Qual era a obra de Jesus Cristo? Ele veio desfazer as obras do diabo. E qual é a obra do diabo? Matar, roubar e destruir. Então, ele tirou todos aqueles que estavam em prisões, nas prisões do diabo. Tinha pessoas enfermas, ele levantou, até mortos ele ressuscitou, mostrando quem ele era. Ele tirou esse povo das prisões do diabo, pois ele veio desfazer a obra do diabo. E a ferramenta que ele utilizou para desfazer a obra do diabo foram o quê? As palavras de seu Pai. Ele disse: eu de mim mesmo não faço coisa alguma. É o Pai que faz através de mim. E através destas palavras que eu tenho, e estas palavras agora eu passo a vocês. Por estas palavras os demônios são expulsos, os enfermos são curados, e mortos são ressuscitados. Agora eu pego essas palavras e passo para vocês, meus discípulos. E neste instante que vocês recebem essas minhas palavras e as aceitam e as praticam, vocês não são considerados mais como servos. Vocês receberam uma promoção, um diploma no reino espiritual. Agora vocês são considerados amigos, meus amigos. E se vocês são meus amigos, vocês são amigos de Deus. É uma ótima posição, não é? Agora, como amigo de Deus, nós podemos entrar no coração de Deus. Nós podemos entender o quê? As intenções de Deus. Por isso, vamos receber um título de quê? De governadores, reis e sacerdotes. Nós governaremos essa terra, o reino de Deus aqui nessa terra. Porque agora nós temos o quê? A autoridade de Deus, a palavra de Deus, a unção de Deus. É uma boa nova, não é? É uma boa nova. Nós não temos que ter inveja dos anjos. Nós o completamos. E eles vão aprender através de nós, porque nós recebemos revelação de Deus. Nós temos o coração de Deus conosco, as intenções de Deus. E por ela nós governaremos este mundo. Dentro do reino espiritual, o reino de Deus.